Bom, então essa é a segunda parte da aula 18 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então, continuamos falando sobre o Kerberos. Então, o Kerberos, então, na primeira parte da aula nós falamos mais sobre a arquitetura do sistema, mas ele tem um protocolo, então, que é utilizado para essa troca de informações. Então, a primeira troca que acontece, então, é chamada de autenticação, e ela acontece uma vez por cada uma da sessão de logon. Então, aqui nós temos uma troca entre o cliente e o Authentication Servers. Então, essa primeira troca aqui que vai ser realizada, né, o retorno dessa troca é feito através de criptografia. Então, as informações que foram enviadas, elas vão ser repassadas, né, ou vão ser devolvidas para o cliente através de um ticket, que é a segunda parte que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui nós temos a informação criptografada com a mesma chave, então o cliente consegue verificar que informação é essa, e dentro dessa parte nós temos o ticket de autenticação criptografado. Bom, depois nós temos a segunda parte chamada de Ticket Granting. Então isso é feito uma vez por tipo de serviço que vai ser utilizado. Então agora a troca é feita entre o cliente e o TGS. Então nessa segunda etapa é utilizado o primeiro ticket que foi produzido. Observem que o TGS vai ser utilizado nessa primeira troca. Então, em outras palavras, o cliente utiliza o ticket que ele recebeu de autenticação para pedir o ticket específico para um determinado serviço. Então ele manda esse ticket novamente, né? E daí depois ele tem o retorno do TGS. Notem que esse ente ele conhece lá também o segredo que ele consegue processar esse ticket. Ele vai devolver então essa informação com um novo ticket, que é esse ticket V que está colocado aqui, que também vai ser criptografado, tá? Observem aqui. Então agora nós temos esse ticket criptografado que vai ser transmitido então para o cliente, tá? Esse ticket criptografado, o cliente então pode utilizar ele para acessar um serviço específico. Então notem que nós estamos trocando tickets diferentes para funções diferentes dentro do ambiente do Kerberos. Bom, e daí por fim eu vou ter então a utilização do serviço. E daí essa utilização específica do serviço, ela vai ser com o cliente enviando para o servidor o ticket que ele possui específico daquele serviço com um autenticador. E aí existe uma resposta que é opcional, que pode ser respondida, ou seja, uma nova etapa, vamos dizer assim, do protocolo Kerberos, ou pode ser simplesmente ser fornecido o serviço diretamente, tá? Então essas informações aqui, elas controlam a troca de tickets que ocorre dentro do ambiente Kerberos, e notem que todas essas trocas são criptografadas, então nós temos uma proteção em relação à confidencialidade. Tá, então o segundo ponto, a questão dos realms, né, ou a gente pode chamar de domínios, né. Então um ambiente Kerberos ele consiste de um servidor Kerberos, de clientes e de servidores de aplicação. E nós temos aqui os requisitos que são, o servidor Kerberos ele deve ter o user ID e a senha de todos os participantes em uma base de dados. Então o que ele quer dizer aqui? Que basicamente um servidor Kerberos ele compartilha o usuário e a senha de todos os participantes, os clientes, os usuários que estão dentro daquele domínio específico, né? Bom, além disso, todos os servidores que participam também vão compartilhar uma senha, uma chave secreta junto com o servidor Kerberos. Bom, então como eu comentei, essa ideia de ambiente ou de domínio é chamada de realm no contexto de Kerberos, né? Então, se eu tenho redes que estão sobre diferentes organizações, elas vão ter diferentes realms, né? Então, se eu tenho usuários de um realm, eles podem acessar. Então, nós temos um mecanismo que a gente chama de inter-realm, que permite que servidores em um determinado ambiente consigam utilizar serviços de um outro ambiente através de uma troca de informações entre os servidores Kerberos, tá? Então, isso pode fazer com que eu possua, e a gente vai começar a falar nas próximas aulas, uma ideia próxima de uma federação, tá? Então, quando nós estivermos comentando sobre esquemas do tipo single sign-on, nós vamos retomar isso. Bom, então o servidor Kerberos em cada realm ele vai compartilhar uma chave secreta. Então, cada servidor é autenticado com um outro servidor Kerberos, né, de um outro realm. Então, eles são registrados um no outro. Bom, e daí agora que nós temos é uma comunicação que é mais complexa. Então, por exemplo, além da questão do cliente, né, e do Authentication Server, depois o cliente e o TGS a pedir o ticket específico do serviço, nós temos agora uma troca de informações que é entre o cliente e o TGS remoto. Notem que a primeira troca de autenticação é feita só no realm local,
Mas a troca para um serviço remoto vai ser feita com o TGS remoto. E depois, posteriormente, também a troca diretamente com o servidor de aplicação remoto. Então, até aqui nós temos a troca convencional, aqui nós temos o pedido de um ticket de serviço para um serviço da remoto e aqui a comunicação com um serviço remoto. Tá, então é o que eu tinha comentado no slide anterior, né? Bom, então em relação a vantagens, olhando criticamente sobre o Kerberos, então ele foi desenvolvido para solucionar um problema específico, que era essa ideia de uma autenticação, vamos dizer assim, de um ambiente seguro para a utilização de serviços, com autenticação, com autorização, com controle de acesso. Ele foi uma solução que foi produzida com código aberto, então foi permitido que diversas empresas conseguissem implementar suas soluções em Kerberos, né? Então ele tem essa ideia de tickets, e daí ela traz uma vantagem para os servidores individualmente, porque eles não precisam agora resolver a questão de usuários. Eles podem simplesmente entrar no domínio Kerberos e utilizar os tickets para fazer a verificação do cliente. Então eles não precisam fazer o procedimento de autenticação e autorização, por exemplo. Tá. Também nós temos aqui a questão da múltipla autenticação. Então o cliente vai se identificar com o servidor e o cliente também precisa se identificar com o servidor, precisa se identificar com o cliente. Então nós temos autenticação mútua, que é uma coisa falha, por exemplo, quando nós estamos falando de esquemas do tipo PAP-CHAP, né, como nós fomos da aula de acesso remoto. Todas as operações são feitas de forma transparente. Então depois que o usuário fez a autenticação, ele não precisa ficar digitando sua senha novamente. Então isso vai gerar essa ideia, que eu vou comentar depois em uma aula específica, do single sign-on, ou seja, de ter apenas um procedimento de autenticação dentro do sistema. E eu posso fazer, né, essa troca de informações permite que todos os dados que eu vou trocar sejam feitos de forma criptografada, o que aumenta a segurança na transmissão. Tá, o que a gente tem que pensar em relação ao Kerberos? Então, para utilizar o Kerberos, algumas decisões têm que ser pensadas. Então, por exemplo, né, a questão de tempos de duração de um ticket. Então, se o ticket for sequestrado, a gente tem que pensar quanto tempo, né, para ver qual é a superfície de ataque que nós temos em relação a isso. Como é que a gente vai trabalhar com proxies, né? Como garantir a integridade física das máquinas. E essa é uma questão que, na verdade, ela ultrapassa o conceito do Kerberos, né? Mas é importante num ambiente especialmente federado, porque nós temos agora uma dependência maior em termos de segurança de alguns servidores específicos. E, obviamente, a segurança da base de dados dos usuários. O que nós temos de desvantagens? Então, o Kerberos ele é um sistema que ele utiliza sincronismo, então os relógios internos dos clientes têm que ter sincronizados com ele, né? Então, isso advém do fato de nós termos um tempo de vida para o ticket, né? Então, se o relógio estiver sincronizado, o que vai acontecer é que a autenticação vai falhar, né? Em função disso. E a configuração padrão diz que o relógio dos clientes não tem uma diferença maior do que 10 minutos. Então, significa que protocolos simples de atualização de relógios conseguem resolver essa questão. Então não é um problema tão grave assim, né? Então, por exemplo, no caso, o protocolo NTP, né, ou a versão segura dele, agora que foi desenvolvida pelo IETF, então podem ser utilizados para isso. Outra desvantagem é a questão do ponto único de falha, né? Então nós temos esse servidor central, essa ideia de um servidor central, existem formas de perpassar isso, né? Mas a ideia clássica, tradicional do Kerberos é de um servidor central. Então, se eu perdi esse servidor, ninguém consegue mais se autenticar na rede, né? Então, isso eu consigo resolver utilizando alguma forma de redundância, de distribuição em relação ao servidor Kerberos, né? A questão de mudança, de forma de mudar senhas também não foi padronizada. Então, existem diferentes implementações para fazer isso. Então, existe um espaço dentro da utilização do Kerberos que não foi implementado de fato. Bom, outra questão é que o Kerberos ele presume que cada usuário é confiável e está utilizando uma máquina não confiável e uma rede não confiável, né? Então, se alguém, além do usuário legítimo, tiver acesso à máquina que emite os tickets que são utilizados para autenticação, o sistema inteiro fica em risco, certo? Então, esse é um outro problema específico da utilização de Kerberos. E, por fim, que o Kerberos é uma solução que a gente costuma chamar de ou tudo ou nada. Então, para alguém trabalhar dentro da rede Kerberos, tu precisa que o serviço seja kerberizado, se usa esse termo. Ou seja, seja adaptado para a utilização, então, do Kerberos. Então, ele não tem um mecanismo que facilite a entrada de novos serviços e, posteriormente, eles tenham essa modificação para serem kerberizados.
Bom, então o que eu comentei agora, então eu tenho que ter a minha aplicação seja alterada para que ela opere em conjunto com o Kerberos, né? Então, em geral, isso depende. Se eu tenho uma ferramenta de código aberto, eu ainda tenho possibilidade de trabalhar com isso, ou então eu dependo de quem desenvolve a aplicação para que ele faça uma versão então que utilize Kerberos, né? O que pode ser complicado dependendo do desenvolvedor, por exemplo, né?